Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, né? Uma sala do dia, que acontece, então, toda segunda-feira, 7h38. Uma sala vem do hindu, significa mistura. Então, a ideia é justamente trazer essa, né? Trazer essa mistura de conteúdos, de saberes, fazeres, essa troca, essa teia, né? Então, eu sou a Aline Tonin, trabalho com nutrição funcional desde 2005, né? Mais de 16 anos aí. E estou aqui para falar um pouquinho sobre a prática do Ayurveda, né? Com essas pitadinhas de nutrição funcional ou vice-versa. E como isso também tem me ajudado, né? A melhorar a minha qualidade de vida e dos meus pacientes também. E durante a live, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar trazendo, né? Para a gente respondendo. Eu vou anotando aqui, Nando. Depois eu, né, fico ligada ali, Claro. não ter nada. E é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? Que é um tema super, super comum, né, nos dias de hoje. Já era, né, depois que tivemos aí com essa questão da pandemia, acho que aumentou mais ainda, pelo menos percebo assim no dia a dia, né, as pessoas que me procuram, e imagino que você também. Então, eu vou trazer um pouquinho, né, do que é a ansiedade, assim, do que ela pode estar causando, assim, né, para nossa saúde, sobre a luz do Ayurveda, sobre a luz da nutrição funcional também. Então, algumas questões que a gente sabe que não é só a parte mental, emocional, ela afeta nosso corpo físico também, né? Ela leva algumas respostas, né? Movimentos do nosso corpo. Então, é bem interessante, assim, a gente observar, né? Que diante de um quadro de ansiedade, a gente pode estar comprometendo, por exemplo, a nossa digestão, né? Que alterando flora de intestino grosso, gerando uma barriga inflada e com gases, levando a um processo de dor. A gente também observa com emoções reprimidas, assim, desequilibrando vata, afetando Agni, que é a nossa digestão, né? E afetando a resposta imune do corpo. Então, a gente tem bastante processos fisiológicos que são desencadeados diante desses quadros, né? E interessante também observar que, né, para mim, a ansiedade é essa antecipação imaginária, assim, de acontecimentos, né? Ou futuro, que a gente acaba fazendo. Mas é interessante observar que nem sempre a gente se sente ansioso, assim, né? De fato, conscientemente. Eu mesma tenho estudado, assim, um pouco do o bruxismo que eu tô tendo, apertamento, né? Acho que a Danusa também até falou comigo, a gente trocou umas ideias sobre. Sim. E assim, eu falei ontem para uma colega, eu não me sinto estressada ou ansiosa, porque falam que um dos gatilhos mais fortes para isso é, né, essa autoagressividade, uma coisa assim também deve ser muito inconsciente, e a ansiedade, o estresse. Eu falei, mas eu não me sinto estressada e nem ansiosa. Então, às vezes a gente não se sente de fato, mas a gente está agindo dentro, né, dessa emoção, e, enfim, dentro dessa situação assim, inconscientemente, né, Nando? Nem tudo tá ali muito claro, as ações no dia a dia é muito desafiador, né? Mas é possível a gente estar mais atento, né? Então, uma das dicas, assim, das orientações, dos caminhos possíveis do Ayurveda para melhorar, controlar, enfim, apaziguar, equilibrar isso, seria a observação dos sintomas, né? Então, começar observando, né? Só que não é fácil também observar o tempo todo, né? Então, aí que entra esses trabalhos também, né? Multidisciplinares, de estar entendendo como que eu posso estar olhando para esses sintomas no meu dia a dia, como que eu posso estar me percebendo, para que eu possa entender que eu estou dentro desse quadro e que eu possa, então, olhar como que eu posso fazer para melhorar, para harmonizar nessa situação, se ela é pontual ou recorrente, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação, também alguns alimentos que podem estar ajudando, né? Tem algumas vitaminas que fazem parte desse processo, também de precursores da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e que acalmam, tranquilizam, né? Mas antes, não vou entrar agora na alimentação, mas o Ayurveda também traz, né, que esses desequilíbrios, assim, da mente, né, quando a gente desequilibra o Raja, por exemplo, ele nos sugere 3 tipos de terapias, né, o discernimento, coragem e conhecer quem você é realmente de verdade.
Então, já vou passar o bastão, né? Pedindo assim para você, inicialmente, claro, né? Se apresentar, e, enfim, e dizer para nós um pouquinho como é que a gente pode estar começando a entender esse processo e como é que a gente pode se conhecer de verdade, para que a gente possa também ir adquirindo no dia a dia esse discernimento, essa coragem para equilibrar, né, essa mente e não é eliminar a ansiedade ou não ter mais, e sim saber lidar com, né? Exato. Então, Acho faça. curioso, né? Porque... Obrigado, Aline. Bom dia, pessoal, também. Bem-vindos aqui ao canal da Aline. É um prazer pelo convite, né? Compartilhar esse momento contigo. E quando você começa a colocar essas perguntas, né? Dá um... Mas como assim, né? Quem sou eu para conseguir responder coisas assim tão complexas ou coisas tão profundas no nosso dia a dia, né? Das nossas naturezas humanas. Mas obrigado mesmo. Vou tentar dar o meu melhor aqui, compartilhando aquilo que vem de um nível de experiência mesmo, né? De coisas que já vivi. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Fernando Leyer, natural aqui de Jaraguá do Sul. Conheci a Aline aí um tempão atrás já, a gente vem trilhando essa jornada em paralelo, às vezes juntos, às vezes tanto cada um seguindo caminhos assim parecidos, semelhantes, próximos. E ao longo de 2011 para cá, né, depois de ter passado por uma crise existencial muito forte, que acarretou na ansiedade, na depressão, no tratamento de um câncer, eu comecei a ver que eu tinha que mudar de vida, e isso foi me levando a buscar o autoconhecimento, foi me levando a entender um pouco mais sobre a minha psicologia, sobre o que é emoção, se existia espiritualidade. Naquela época para mim era um tabu, aquilo não existia, não era verdade. Então, ao longo praticamente desses 11 anos, de lá para cá, uma transformação radical aconteceu. E é esse background, né, esse passado, digamos assim, de experiências me traz aqui nessa live contigo hoje. E eu queria te agradecer por isso e ao mesmo tempo me agradecer porque quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente vê que tantas passagens que nós tivemos foram tão pontuais e cirúrgicas, né, para nos tornar quem a gente é hoje. E muitas vezes aquele quadro que era tão difícil ou doloroso, a gente diz, meu, muito obrigado por isso, porque, sabe, me ajudou a transformar, né? Então, trazendo um pouquinho do que tu compartilhou já na tua primeira fala, a ansiedade, assim, no nível experimental que eu tive, né? No nível do corpo, como você falou, porque é como se fossem diferentes níveis de ansiedade. Ela começa num nível psicológico, aí passa para um nível sentimental, daí cria uma emoção, e ela se aloja no corpo e se manifesta de maneira mais densa, né? De maneira mais gritante. E nós temos um comportamento na nossa sociedade, e foi o que eu fiz naquele tempo, de ignorar esses sinais do nosso corpo. Nós tentamos, às vezes, tomar um remedinho para tapar uma dor, tomar uma outra coisinha para esconder que está tendo um sintoma, porque, de uma certa forma, a gente foi educado, ensinado a não se interessar por si, né? Os outros são mais interessantes, as coisas do mundo são mais interessantes, então os meus olhos estão voltados para fora, e o que acontece aqui dentro, na verdade, eu tento tirar da minha frente porque, cara, é um problema, não quero me preocupar com isso e vai jogando embaixo do tapete, né? Então eu fiz isso por 10 anos, né? Então, quando eu descobri o câncer, eu fiz depois uma análise, eu levei 10 anos para criar aquele quadro clínico, né? E a ansiedade foi um fator que aprofundou aquela experiência de sofrimento, né? Eu lembro que ela se instalava no meu corpo com um nó na garganta, era um peso que eu tinha aqui na garganta, eu tinha dificuldade para engolir saliva, parecia que tinha uma pedra aqui, né? Você está me ouvindo bem? Só para confirmar aqui se o áudio tá beleza. Então, eu sentia no corpo, assim, aquele nó na garganta, uma fadiga, bastante cansaço, assim. Eu tinha pouca disposição, tinha vontade de fazer muita coisa. E eu não entendia o que era, né? Tanto que eu fui no médico e falei, cara, tira isso aqui. Tem alguma coisa aqui, tira um raio-x, sei lá, tem alguma coisa aqui, faz uma cirurgia, mas tira. Eu queria isso do médico, né? Ele falou, cara, olha aqui teu raio-x, não tem nada. Isso aí é uma ansiedade, é uma crise de ansiedade que você está tendo. Você precisa de um psicólogo. Eu falei, meu amigo, não é ansiedade. Eu sinto algo aqui. Tem alguma coisa aqui. Tira.
E aí não deu outra, né? Fui pro psicólogo, passei por psiquiatra naquela época, cheguei a tomar remédio controlado, tudo, porque realmente a gente chega num ponto que a gente não consegue mais lidar assim naturalmente, sabe? E nesses momentos até pode ser importante para aquela pessoa, na fase da vida que ela está passando, ter um acompanhamento profissional daquele nível. Só que eu também me reconheci, cara, isso não é natural para mim, ficar dependente desses remédios, né? A minha natureza não me criou dependente disso, então eu posso recuperar meu equilíbrio. E aí, ao longo desses anos, fui me interessando, fui buscando, e aí os remédios foram saindo de cena. Porque, se você observar a palavra remédio, né, é muito curioso, ela diz remédio, é voltar ao centro, remediar, né? É voltar ao meio, né? Então, você toma um Olha, remédio para voltar para o equilíbrio, não para ficar dependente dele pro resto da vida. Ele vai te dar um apoio para você criar um pouco de lucidez, sanidade, e aí, opa, agora encontrei a causa, trato na minha causa e libero os meus apoios, né? As minhas muletas, assim, né? E eu vejo muito isso, assim, no nível na questão da ansiedade, que as pessoas que me procuram para falar de ansiedade, Aline, às vezes elas vêm e falam assim, tá, mas o que é ansiedade? E ela não sabe dizer o que é ansiedade. Ela fica tipo, ah, eu não sei, eu só me sinto meio estranho, a minha cabeça fica agitada e tal. Mas o que é a ansiedade, assim? Mesmo que for no nível técnico, o que que é? Ah, não sei. A pessoa não vai atrás, não pesquisa, não se interessa por ela mesma, né? E aí chega, assim, num nível de só querer apagar aquilo, tirar da frente, né? Então, sim, a gente tem que entender que existem vários níveis de ansiedade, como você mesmo citou, e que a gente pode estar lidando com ela de diferentes níveis, né? Eu acho lindo a gente poder reconhecer que o alimento é uma forma de medicina para a gente, sendo que a gente não é instruído a ver dessa maneira, e vejo o teu trabalho sendo bem pontual, cirúrgico nesse momento, colocando o alimento como um recurso, né, para poder equilibrar questões de ansiedade e tudo mais. Um outro ponto que eu queria compartilhar, e aí ver se você tem algo a trazer conosco, assim, é que geralmente que a gente fala de ansiedade, nós temos uma tendência a olhar para ela com um ponto de vista meio negativo, assim, né? Porque parece que ela sempre está ali como um empecilho. Mas a gente precisa entender, e aí eu sei que o Ayurveda também traz essa abordagem de tentar trazer uma imparcialidade para a observação das nossas emoções. Por quê? Porque a ansiedade ela também tem um momento de ser boa, que é quando você está a fim de encontrar aquela pessoa que você tanto ama. É uma ansiedade que espera por algo positivo, por algo bom, né? Então, os meus pais vão vir me visitar, meu, que legal, tantos anos que eu não vejo eles. Eu vou preparar esse jantar, eu vou preparar minha casa. Então, é uma ansiedade positiva. Você anseia por aquilo que está por vir e, de uma certa forma, é bom para você. Outros tipos de ansiedade é aquelas que estão correlacionadas a um evento na tua vida. Por exemplo, eu vou dar uma live hoje, eu vou fazer uma palestra num congresso amanhã. Você vai se sentir ansioso porque é um evento, de uma certa maneira, grande, vai exigir responsabilidade, preparação. Então, essa ansiedade vem como um alerta para te dizer, olha, preste atenção nos detalhes, se prepara, tem algo vindo para você poder enfrentar ou desafiar, né, atravessar. Então, de uma certa forma, ela também serve como um alerta para te preparar para a situação. Agora, tem aquela ansiedade, que eu acho que é mais o que a gente acaba falando aqui, que é uma ansiedade imaginária, uma fantasia da nossa mente, que muitas vezes a gente olha ao nosso redor, cara, tá tudo bem, eu não tenho problema algum aqui, eu tô na minha casa, eu tô seguro, mas a minha mente, o meu coração, o meu corpo está reagindo como se eu estivesse em uma situação de perigo, como se eu estivesse prestes a receber uma ameaça, alguma coisa assim. a Então a maioria gente das vezes as precisa. situações nem chegam a acontecer, né? Não chega. Se você observar bem na sua vida hoje, todas as vezes que você pintou aqueles cenários meio hollywoodianos assim na sua mente, né? Muito pouco daquilo aconteceu. Muito pouco, né? E se aconteceu, não foi como você imaginou. Mas aconteceu, digamos, quero chegar a Joinville. Muita coisa pode acontecer até chegar lá. Mas não vai sair como você imaginou. Então, assim, o que eu mais aprendi sobre ansiedade é respeitar ela e dar atenção e sempre reconhecer por que que eu estou ansioso. Se perguntar mesmo, qual a raiz da minha ansiedade? Por que que eu estou ansioso? O que que eu estou ansiando que não está no aqui e agora? O que que eu estou aguardando que não está no aqui e agora? E depois tem umas outras camadas que eu queria trazer, mas eu queria passar a bola para você também, falar um pouquinho, senão eu me pego aqui e vou embora.
O que que tu acha dessas coisinhas que eu falei? Faz sentido? É coerente com os teus estudos também? Como é que você vê isso? Ah, com certeza, né? Primeiro, queria te agradecer, né, por estar aqui abrindo a tua história e Sim, falar que eu acredito, assim, que além da tua história pessoal, né, você estuda aí a psicologia espiritual, né, faz os exato. retiros, e eu mesma, sei lá quantos anos atrás, quando eu primeira coisa que me veio na mente quando eu me sentia muito ansiosa é fazer alguma coisa a respeito e eu fui buscar, né, o yoga e o curso de meditação que eu acho que foi a primeira turma que você deu com esse intuito, não preciso fazer alguma Legal. coisa para minha ansiedade, né? Não E aquilo, lembrava disso. e aquilo me ajudou muito. Então foi o yoga na época com a Danusa lá na escola da Malu ainda que tinha aqui Uhum. no centro, né? E no centro da cidade, e depois o curso de meditação. Então, assim, né, eu acredito fortemente que você pode estar auxiliando as pessoas a aprenderem a se olhar, né, se conhecer e encontrar essa coragem, esse discernimento para Uhum. harmonizar, né, digamos Sim, assim, né, isso, para que não seja, para que você saiba lidar em situações que isso possa vir a te atrapalhar ou que você possa entender, né, que isso aí é algo que você está criando, é algo ilusório, é algo que não existe, ou entender o porquê que você está se sentindo assim, né, e harmonizar também essa situação. Então, eu acho que sim, faz todo sentido. A alimentação, ela traz, sim, um apoio, né, porque a gente tem vitaminas do complexo B, por exemplo, que são precursores da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, tem alimentos fonte dessas vitaminas, né, com a banana, a aveia, o leite dourado ali do Ayurveda. Então, o triptofano é um aminoácido, né, que sintetiza a serotonina. Então, assim, tem muitos alimentos também que podem piorar esse quadro, como os alimentos estimulantes, o café. Nossa, uhum. assim, café, né, é uma coisa assim, é muito tênue essa linha do isso me faz bem, isso me faz mal, né? É uma dose realmente pequenininha. E no dia que Sim, você está se sentindo muito ansioso, o ideal é nem tomar. Então, o alimento traz esse apoio, sim, mas eu percebo que ele não é a base disso, porque ele pode ser uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas podem se conhecer muito através do seu prato, que coloca no prato, o que está buscando, né? Enfim, essa relação com a comida. Mas eu acho que o autoconhecimento aí, né? Essas terapias mentais, digamos assim, né? De se conhecer mesmo de verdade, se olhar, né? E eu acho que é a base para você estar mais calmo no dia a dia, ter mais clareza, estar mais no presente, né? Então, eu acho que é por aí a base, né? E o alimento entra como um apoio mesmo, né? Porque sim, fitoterápicos, a gente também tem fitoterápicos que auxiliam, mas auxiliam, né? Então, eu acho que a raiz mesmo é você se conhecer, encontrar essa coragem, esse discernimento de entender, de botar o dedo na ferida mesmo, o que está acontecendo, se observar. Mas é um pouco, né, Nando, de que maneira que as pessoas. Já aproveito para te fazer uma pergunta: de que maneira que as pessoas podem no dia a dia o primeiro passo para ela começar a se conhecer e observar isso, né, diante de uma rotina às vezes tão cheia de tarefas, né, de demandas. Então, às vezes o dia passa voando, a pessoa nem se dá conta de tudo que fez. E eu acho que para entendo. mim assim o mais desafiador é parar diante da situação, reconhecer, analisar aquela, né, aquilo que a meditação traz de você não reagir às coisas que acontecem no dia a dia, assim, parar e começar não, né, a observar, né? Então, de que maneira que, diante dessas demandas, né, de filhos, família, trabalho, situações, como é que a gente pode estar no dia a dia mesmo, na prática, dar esse primeiro passo para reconhecer né, essa situação e começar a observar. O que, que Legal. você recomenda aí para nós? Sim. Eu quero começar assim citando essa primeira parte que você colocou, que é assim, como é que você vai parar no meio do teu dia, né? Como é que você vai criar aquela pequena pausa para distanciar um pouco, para ver as coisas com uma outra perspectiva? Se você não se habituar a parar, a vida vai parar por você. Esse é um ponto. Tu vai chegar num nível do teu, eu chamo isso não espere chegar ao seu basta, mas se você chegar no seu basta, basta mesmo, para tudo.
Porque de uma certa forma você vai ser até obrigado a parar, como eu fui. Fui obrigado a parar. Não tinha o que fazer. Fui para um quarto de hospital, fiquei 2 semanas lá e foi meu primeiro retiro. Sentado numa cama de hospital, refletindo sobre a vida. Foi o primeiro retiro, né? Então você precisa encontrar, ou melhor, não chegar no seu basta, ou quando chegar no seu basta, basta mesmo. Dá uma pausa geral. É porque a palavra E retiro também é retirar-se, exato, né? Assim como exato, o exato. remédio é voltar para o meio, o retiro é sair da ilha para você enxergar a ilha. Exato, exato. É sair do teu contexto de rotina, né? Do teu contexto de vida, das tuas responsabilidades, as coisas com que você tem que lidar, para poder criar um espaço e olhar, né, com maior profundidade os elementos principais das suas vidas, né? Os seus principais relacionamentos, né? Então isso é um ponto importante, assim, que a vida vai colocar de frente para você se você não ter essa sensibilidade contigo mesmo. Então, de duas uma, né? Mas é importante você chegar nesse lugar de, não, peraí, eu preciso realmente parar, senão eu vou dar um tilt, eu vou pifar e aí quando a gente cai desse sentido, as pessoas ao nosso redor, elas também vão junto, sabe? E então às vezes é por nós nos cuidarmos, mas também pelos outros que compartilham a vida conosco, né? Que a gente tanto quer bem assim, né? Então é um trabalho assim que beneficia todos o autoconhecimento. Então, um primeiro ponto, quando a gente quer começar a lidar com a ansiedade, a nível do efeito, né? Porque tem o nível causal e tem o nível do efeito, né? Então, no nível do efeito, ou seja, já está no corpo, tu já está se sentindo estranho, já não está legal, é você voltar para si, voltar para a respiração. E se você observar bem os ansiosos, esses que têm crises mesmo, que chega a dar aquelas tremedeiras, suor, né, sudoreses, assim, que chegam nesses níveis, é preciso aprender a respirar. Eu lembro que quando eu comecei a perceber a minha respiração, eu respirava somente, deixa eu mudar um pouco aqui, eu respirava somente nessa região aqui do meu diafragma pulmonar, né? Mas aqui abaixo nós temos mais dois outros níveis de respiração. O diafragma abdominal e o intercostal. E a gente tem que aprender a levar a respiração lá para baixo. Respirar alguns minutinhos lá, sentindo o abdômen crescer e o abdômen recolher. Então até mesmo colocar as mãos assim por cima do abdômen e respirar suavemente, sentindo ele expandir e ele contrair. Porque quando você põe a sua atenção nesse simples exercício de inspirar e expirar, a atenção que está ali perdida nos pensamentos, que está ali reagindo aos pensamentos e criando mais pensamentos, ela sai daquela dimensão do pensamento, entra na dimensão da sensação, que é o corpo, né? Sentir o corpo, e faz com que você comece naturalmente a acalmar a sua mente. Porque simplesmente você tirou a atenção de lá, trouxe para o agora. Começou a ver, não, estou em casa, estou aqui, vou respirar um pouquinho, e aí isso vai acalmando. E Então, vai às vezes, uma acalmando. pequena pausa no teu dia para você Sim, respirar, seja por 2, 3 minutos, já vai te ajudar a lidar com já. esse sintoma, né? Diante de uma discussão, às vezes desnecessária, que pode estar prestes a acontecer, ou uma crise compulsiva, né? Que daí você vai, às vezes, para comida, aliviar aquela O que sensação, mais né? acontece, né? É o que mais acontece, né? Então, uma pequena pausa para fazer essa respiração, trazer essa sensação já pode estar sendo super benéfico, né, Nando? Sim. E aí tem um ponto que eu quero adicionar, e que são vários níveis, né? Como eu te falei, do efeito ao causal, né? Então, primeiro você tenta lidar com o efeito. É o teu remédio, usa da respiração como um remédio para você voltar ao centro, né? Você se recuperar de si mesmo. Então, você vai para a respiração. O segundo ponto dentro disso é você poder olhar para esse estado de ansiedade, mas sem julgamento, sem temer aquilo, sem fazer daquilo um monstro dentro de você. Que é aí onde muita gente se perde ao lidar com ansiedade, com raiva, com a depressão, com outras emoções e sentimentos que acontecem dentro de nós. Porque é como se nós tivéssemos hoje na sociedade um tabu sobre sentimentos negativos, que você não pode ter sentimentos negativos. É feio ter sentimentos negativos. Você vai ser reprimido ou reprovado ou julgado por ter sentimentos negativos. E aí as pessoas tendem a esconder. E tudo aquilo que fica no oculto tende a crescer, porque vai
vai se alimentando de coisas inconscientes e sim, vai se tornando um monstro muito grande que de uma certa forma às vezes parece que vai te engolir. Mas se você observar, Aline, as pessoas que falam assim, nossa, eu quase morri de ansiedade. Ela está contando aquela história, ou seja, ela não morreu de ansiedade. Ah, eu quase morri de medo. Mas ela está contando aquela história, então ela não morreu de medo. Nós pensamos que as nossas emoções e sentimentos podem nos matar, mas não Sim, vão nos matar. Sabe por que é, não vão nos matar? Porque são naturais. é, Estão em nós, fazem parte da nossa natureza. Então a gente precisa olhar para os nossos sentimentos com essa compaixão por si mesmo. Eu é. preciso me reconhecer, pô, eu não tô num momento bom, eu tô num momento difícil, mas eu preciso me acolher em primeiro lugar. E eu quero só dar mais uma dica, desculpa me estender tanto aqui, mas Não, pode falar, é para entregar o melhor mesmo para as pessoas, tá? com certeza, estamos aqui para isso. Então, algumas respirações para te ajudar a se acalmar, depois olhar para esta emoção ou para esse sentimento. E se você tem dificuldade de olhar para a emoção e para o sentimento, procure olhar para ele, ou né, para o sentimento que você está sentindo, como se fosse um bebê. Um bebê que chora e que precisa de acolhimento e atenção para que você possa, depois de acolher esse bebê, de pegar ele no colo, ou seja, se apropriar do sentimento sem julgamento, você poder olhar o que que esse bebê precisa. É trocar a fralda? Tá com Ah, o fome? mecanismo em si, Precisa. né, que desencadeia. O mecanismo em Isso, si que a ansiedade está desencadeando, né? O que que ela está me trazendo? Tô com a exatamente. respiração curta, tô suando frio, tô ficando agressiva, tô comendo sem prestar compulsivamente, enfim, né? O que que esse É, mecanismo, esse bebê tá precisando? tá precisando. Porque aí você muda a relação com o sentimento. Você já não está mais em conflito com ele, o que faz com que ele se aumente ou que se torne cada vez mais intenso, né? Então, quando você põe a sua atenção, que é consciência, e consciência é luz, aquilo que está no oculto, que está na sombra, vem para fora. E aí acontece um fenômeno da natureza. A luz com a sombra começa a se dissipar. Então, eu É, já tive meus estados de ansiedade, assim, e de raiva também, porque às vezes a gente vai ter algumas emoções predominantes na nossa vida, né? As pessoas podem olhar. Todos os dias você pode ter um padrão emocional que se repete. Então, você precisa ficar muito atento sobre isso, porque através dele você vai ferir alguém, vai se ferir, etc e tal. Então, começa percebendo qual é o seu padrão habitual emocional do dia, né? Da semana, do mês, do ano. Então, você poder olhar para os seus sentimentos com esse olhar mais neutro, você se dá essa autoajuda, e depois que você está ali se relacionando, respirando aquele sentimento, você pode se perguntar, porque você já vai estar mais calmo, você já vai estar mais centrado, ok, e tal. Então, por que que eu estou ansioso? E aí você se ouve, você tem que aprender a se ouvir. Se você observar, as pessoas têm medo de se ouvir. Elas têm medo de se perguntar e ouvir o que a mente vai dizer para elas, né? a gente não está acostumado nem a ficar conosco mesmo, né? Qual foi Exato, a última vez que você se recolheu para ficar consigo, né? Para se exato. observar e não só esse medo de se ouvir, mas de se remediar, de se Vou retirar, abrir né? aqui. E essa questão aí de se conhecer, né? De conhecer quem você é de verdade. Eu mesma, quando comecei ali, busquei, então, seja o yoga, meditação para me auxiliar com esses quadros de ansiedade, eu também comecei a fazer terapia, né? Com um psicólogo, porque eu senti um vazio dentro de mim que eu não sabia o que era. E eu tentava Ah, preencher esse vazio com comida, com pessoas, com compras, com bebida. Então eu não sabia o que era, né? Então fui para terapia até que eu não conseguia entender, né? E eu fui buscar ferramentas de autoconhecimento, então, porque isso também tinha quadros de ansiedade, né? Quando eu sentia esse vazio, eu ficava ansiosa e eu não conseguia ficar comigo, e eu buscava apaziguar isso, né, com comida, bebida, enfim, e compras, e aí eu ficava nessa espiral, né, esse ciclo vicioso, até que eu falei, não, preciso entender o que está acontecendo, né, e autoconhecimento, se conhecer, né, se autoconhecer. Então, essas ferramentas, assim, são muito importantes. Foi o momento que eu decidi me retirar mesmo, né, e fiquei ali um tempo, 30 dias de férias, eu saí da minha casa, né, claro que não são todas as pessoas que conseguem se retirar, mas às vezes você não precisa de 30 dias, você precisa de um fim de semana, você precisa às vezes de exato. um dia,
já é suficiente para você se entender, né? Então, naquele momento que eu me retirei, eu tive que ir até o outro lado do mundo, fui numa ilha lá perto da Itália, estudar inglês, e daí cheguei lá e fiquei lá um mês, cheguei à conclusão que tudo que eu precisava eu já tinha, que isso que eu não estava enxergando, né? Meu, é muito louco isso. Fui lá e daí tive tempo de preparar minha comida, de meditar, de me exercitar. E daí eu falei, nossa, mas você precisa vir até aqui para ver tudo que eu já tenho ali. Virou uma chave. Falei, não, Mas fiquei. Aí precisou ir até lá para voltei. virar a chave, com certeza. Não, para ver a natureza abundante que eu tenho aqui em volta, não preciso, né? E aí cheguei, não, eu tenho prioridade a ter tempo para fazer minha comida. Então, ali daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de. Eu separo ali 1h30, vou, faço meu almoço, isso é uma prioridade. Então, se retirar-se, né, não é tão importante para a gente realmente se conhecer e entender o que é importante na nossa vida, quais são nossos Exato. valores. Porque às vezes essa ansiedade pode ser recorrente, não só de uma situação pontual, mas às vezes de uma insatisfação na vida profissional, num relacionamento, e você tá ali com aquilo dentro de ti, tu às vezes nem reconhece de onde está vindo aquele sentimento, né? E aí, se você não parar, se você não se conhecer, você não vai nem saber de onde está vindo, né? Então, tem essa observação do dia a dia, essa respiração para acalmar, mas tem esse processo de realmente ir lá a fundo, né? O que está acontecendo? Exato. Por que eu estou insatisfeita? Ou por que eu estou sempre muito triste, né? Ou muito ansioso? Então, autoconhecimento não só para ansiedade, mas para você saber quem você é, o que você quer para tua vida, quais são teus valores, o que é importante para ti, né? Então, a partir do momento que eu entendi quais eram meus valores de vida, eu não abri mais mão disso. Você vai conhecer pessoas, você vai mudar de casa, vai acontecer tudo, você não abre mão dos seus valores. E aí você, né, consegue. E mesmo assim, você não está livre de ter situações ali no dia a dia que vão te. A sociedade vai vir reverberando, né? Exato. E aí tem que ter esse discernimento, essa coragem para olhar para isso, então, né? Entender um pouco, saber como lidar. Porque tem estados emocionais, que a gente vai chamar de ansiedade, como a gente falou mais no começo do encontro, que são naturais. Eles vão acontecer, fazem parte. Agora, existem estados mais patológicos, em que você, pô, perdeu o equilíbrio total, já nem sabe mais por quê, e isso é recorrente, né? Então, É, esse é um lugar pô, peraí, eu preciso realmente me interessar por mim e me aprofundar na minha história e encontrar os meus porquês, né? Eu preciso ir de encontro aos meus porquês, conhecer as minhas virtudes, os meus valores, as minhas qualidades e ver que, de uma certa maneira, alguma coisa ali precisa ser ajustada. Quando eu tive as minhas crises mais intensas, depois de um tempo praticando yoga e fazendo retiros, e indo atrás de mim mesmo, digamos assim, eu descobri que eu não tinha realizado, eu tinha 25 anos na época, e aí eu percebi que eu não tinha realizado o sonho do consumismo, que era ter o emprego perfeito com um bom salário, que era já estar morando ou namorando ou até casando com alguém para construir uma vida. Eu achava que aos 25 eu já tinha que estar morando fora da casa dos meus pais, já tinha que ter minha casa, eu já tinha que ser independente. E para o meu histórico de vida, né, para o meu histórico, aquilo não aconteceu daquela forma como eu imaginava. E me cobrava por aquilo. Então, enquanto eu não percebia o porquê pelo que eu me cobrava e não me percebia por que eu me frustrava tanto, as coisas foram só aumentando, a ansiedade foi só aumentando. Mas quando eu percebi, cara, eu não preciso ser melhor que ninguém, eu preciso ser melhor que eu mesmo. Eu não preciso conquistar um monte de coisa para dizer se eu sou feliz ou não. Eu só preciso ser feliz comigo mesmo, fazendo o que eu gosto. Então eu comecei a descartar alguns tipos de programas mentais que tinham sido instalados ao longo da minha vida pelas ideias do consumismo, pelas ideias do que é felicidade, segundo a mídia, segundo os filmes, segundo os contos de desenho animado e etc e tal. sociedade, Então, a própria educação, né? a educação e A sociedade. todo um sistema que programou uma ideia de que o que era felicidade. E eu não cheguei naquele lugar. Tem gente que chega, que conquista tudo isso e aí se dá conta, putz, não está aqui a tal felicidade. Tem gente que não consegue realizar nada disso e chega no mesmo lugar, putz, não está lá a minha felicidade. Então a gente precisa, às vezes, se questionar, assim, sabe? Por quê? O que está aqui dentro
que eu, de uma certa forma, anseio, ou seja, não tá fazendo falta, né? A É, ansiedade, às vezes, patológica, assim, ela vem de um estado de bastante escassez, na verdade, assim, tipo, com cara, certeza. o que que tá faltando, sabe? Vem sempre de um querer se preencher com algo, né? E aí É, precisa se perguntar, e aí soltando essas coisinhas. Nossa, para é, mim, depois que eu abri mão disso, falei, cara, não é por isso que eu tô vivendo. Nossa, exatamente. para mim melhorou muito, assim, tipo, eu Muito, fiquei né? livre dessa pressão que eu tinha em cima de mim, sabe? É. Só para compartilhar um E, pouco mais. imagina, e essa questão, assim, eu também, quando eu me. Imagina, eu fui buscar esse. Me preenchi de mim, né? Então, eu também Uhum. eu não gostava, eu não era autossuficiente, eu não gostava da minha própria companhia, então, eu tava nessas fugas, nessas buscas, né? Alimento, a bebida, as pessoas, as relações. Então, isso me gerava muita ansiedade, né? Então, a partir do momento que eu entendi e forcei mesmo, porque na época um amigo psicólogo falou, Aline, você precisa aprender a estar sozinha e gostar da sua companhia, viajar sozinha, sair para jantar sozinha. E eu fui fazendo tudo que ele falou. Fui no cinema sozinha, fui jantar sozinha, fui... até que eu gostei. E daí era até desafiador voltar um pouco assim, né? A estar com outras pessoas. Meu Deus, é tão bom ficar sozinha, é tão bom. E isso foi libertador, né? Mas para outras pessoas não necessariamente não necessariamente vai ser essa situação e outra, né? Às vezes, como eu disse, uma Exato. relação, enfim, uma vida profissional que já não está mais encaixada ali com teus anseios, com teus valores. Então, né, eu acho que uma das coisas mais importantes, além dessa questão, né, então se observar, né, para criar esse discernimento, buscar, né, alguma ferramenta de autoconhecimento, mas que isso seja feito com uma constância, né? Você vai, por exemplo, faz um retiro, se retira, se observa, né, se alinha, respira, se olha um pouco para dentro. Mas aí no dia a dia, né? Que ferramenta que você pode estar trazendo que encaixe na sua rotina que você consegue manter, né? Assim como uma Uhum. respiração, acredito que uma pequena meditação ali, um ritual ao acordar, um ritual noturno antes de dormir, um diário, uma escrita, né? O simples fato que eu tenho um diário que eu sugiro para meus clientes de observar as emoções, anotar. E eu nem faço nada com isso. Eles não me entregam esse diário e eu não faço nada. O simples fato deles anotarem, eles por si já se dão conta do que está acontecendo. Então, o fato de você escrever, né, botar para fora, isso também pode ser muito benéfico, né? Aí junta essa respiração, a meditação, esse autoconhecimento. Tem os pranayamas, né, que são técnicas de respiração também, né, Nanda? Sim. E aí tem a alimentação, então que entra também dando esse apoio, daí o uso do fitoterápico, porque isso também pode. Você pode estar com hormônios desequilibrados, né? Por exemplo, o hormônio do estresse, o cortisol, isso pode vir a te causar assim umas situações, né, mais desequilibradas. Então, isso tudo pode ser remediado, né? Então, de formas Exato. naturais e que você consiga sustentar, né? Porque, como você disse, você tomar um remédio para ansiedade, você não está voltando para o teu centro, você está tapando só com a peneira ou controlando esse sintoma, mas não está tratando a raiz. Você está lá e abafando o que está acontecendo, né? Eu estou abafando a minha ansiedade para não me sentir ansioso, mas entender, né, o porquê que ela está vindo, não tem como, né? Então, Exato. você pode sim, como você disse, tem pessoas que têm necessidade desse aporte, né, em algum momento, mas junto com isso, fazer algo para tentar entender o que está me causando isso, né, em situações mais agudas e tudo mais. Exatamente. Mas no dia a dia, assim, eu acho que é muito recorrente, né, as situações de ansiedade, como você disse, às vezes um evento, uma reunião, uma palestra, ou às vezes uma situação importante que vai acontecer, que eu já quero me antecipar e resolver, eu fico preocupada com aquilo, né? Eu Sim. mesma me pego muitas vezes assim preocupada, ansiosa, assim, nossa, tem aquilo para organizar, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que as pessoas vão gostar? Será que, né, vai suprir essas expectativas? Então, né, o próprio Jacques sempre fala, não, se acalma, vai dar tudo certo, se acalma. E é tão difícil esse entregar também, confiar um pouco, né, de Exato. que as coisas vão... A gente é acostumado a ser tão pessimista, né, porque quando as coisas dão muito certo, a gente até desconfia, né? Então, Tem esses ditos populares, né?
tá bom É, demais pra ser verdade. A gente começa a dizer umas é, coisas assim, né? Tipo, cara, sabe? Tipo, é uma interpretação que você tá tendo. A realidade, ela tá acontecendo ali. Você tá interpretando ela daquela forma, né? A meditação, Aline, dentro de tudo isso, ela foi um fator essencial para a cura da ansiedade. Por quê? Eu digo cura porque, assim, daquele estado mais agressivo que eu tava, né? Nunca mais tive aqueles ataques, aquelas faltas de ar, aquelas coisas todas. Outras ansiedades acontecem, fazem parte. Testando o som? Tá por não, aí? não, tudo certo, tô aqui. Ah, tá. Que o vídeo travou um pouquinho. Como que a meditação vai ajudar? Eu quero trazer um pouco sobre isso, né? Porque Ô, como a Nando, meditação... deixa eu só, Sim. antes de você falar da meditação, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode Ah, ficar à sim. vontade, tá? Eu vou anotar aqui. Pode falar. Vamos ver Obrigada. aqui. Só a Ana comentou, estou nessa fase. Acho que era na hora que estava falando do trabalho, porque ela veio conversar comigo outro dia. A gente está falando disso aí. É, A meditação, ela vai realizar uma, ela vai desvendar para você uma realidade que já existe dentro do seu ser, mas você não está percebendo. Grande olha só. parte das crises de ansiedade, elas vêm devido à hiperidentificação com os pensamentos. Ou seja, eu estou tão colado com os meus pensamentos que eu não tenho espaço dentro de mim para poder questionar os meus próprios sistemas de pensamento. Então a Olha só. meditação ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar você a abrir espaço. Que espaço é esse? Você reconhecer que existe uma dimensão da mente que é tagarela, tá falando o dia inteiro, cara, sabe? Blá, 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 blá. Mas existe uma dimensão da mente que é neutra, que é equânime, que ela vai ser totalmente silenciosa. E totalmente o oposto mesmo. A parte da mente é totalmente silenciosa e a outra parte bem tagarela. Então, quando a gente descobre que existe essa mente silenciosa dentro de nós e que a gente pode ir até lá, descansar um pouco naquela dimensão e perceber que essa parte da mente tagarela vai se acalmando e que quando a gente consegue fazer essa percepção interna, eu posso olhar a partir da minha mente silenciosa, a minha mente tagarela, e dessa forma ter uma experiência de revelação. Eu vejo os meus pensamentos. Eu Olha posso, só. inclusive, desistir deles. Eu posso questioná-los. Eu posso mudá-los. E aí a gente vai começar a perceber: eu não sou a minha mente. A minha mente acontece, ela faz, é como se fosse um órgão do meu corpo, né? Não é físico, assim, tem o cérebro ali que provavelmente deve ser a rede de controle da mente, mas a mente é um órgão sutil e a gente pode olhar para isso com esse distanciamento para poder começar a entender como é o funcionamento daquilo. Porque grande parte do nosso sofrimento na vida advém porque a gente não sabe como a gente funciona. Então, quanto mais eu ignoro como eu funciono, mais problema eu vou ter, né? Exatamente. Você pede para alguém que não é mecânico consertar um carro, não vai saber. Vai Não ficar, vai. vai fazer, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, precisa conhecer o carro primeiro, conhecer Precisa as peças, conhecer. conhecer como funciona. Aí depois você vai, deixa eu ajustar isso aqui então. Então, é o mesmo processo com a gente, né? Não estou me equiparando a uma máquina, né? Equiparando a gente à máquina, mas existe um nível de consciência mais profundo dentro de nós que precisa ser despertado para poder levar a um nível de regulação emocional mais profundo, para que a gente não Uhum. fique só dependendo de alguns gatilhos externos, né? Como um remédio, uma comida, alguma coisa, mas também um recurso interno de consciência mesmo, de observação, assim. Então, Claro. esse é um ponto importante. Engraçado que a primeiro pensamento que vem, né, na mente das pessoas assim que se julgam ou se entendem como ansiosas é, meu Deus, a última coisa no mundo que eu vou conseguir é meditar, porque eu sou ansioso, né? Eu mesma, Exato. quando me Aham. falaram, não, vai buscar um yoga, uma meditação, né? Sei lá quantos anos atrás, você tá maluco? Não, isso não é para mim, né? Pra uma pessoa ansiosa, como é que ela vai ficar uma hora ali parado fazendo prática de yoga ou meia hora meditando, né? Mas é aquela questão de você começar aos pouquinhos, né? Às vezes, se você fizer 5 minutinhos no teu dia a dia, isso já vai fazer uma diferença enorme. Porque eu acho importante, assim, eu falo sempre muito para os meus clientes, mais importante que tudo isso que eu te falei é a constância. Então, você tem que Exato. olhar para isso que eu estou te passando,
Ó, o Miguel chegando ali. Miguelzinha. E aí, entender assim, eu consigo executar, consigo manter isso, né? O quanto eu consigo manter isso no meu dia a dia, né? Essa constância, porque não adianta eu querer fazer 1 hora de meditação se eu nunca meditei, estou muito ansioso e querer fazer todo dia, daí eu vou me frustrar porque eu não consegui e fico pior, né? Então é começar com passinhos pequenos, né? E olhar para essa situação, para essa ferramenta, e falar, eu consigo manter, eu consigo, porque o importante é a constância. Então, se eu fizer todo dia 10 minutinhos, é melhor do que eu querer fazer 1 hora, 2 vezes por Exato. semana, furar. Então, essa constância, eu acho que é bem importante, né, Nando? Porque todas essas ferramentas, sejam de alimentação, o Ayurveda também traz a oleação, que ajuda a equilibrar a vata, né? A oleação interna e externa. Então, por exemplo, um óleo de gergelim morno na pele pode ajudar, né, a apaziguar. O óleo de oliva na comida, e não só usar para preparar, mas de ingerir mesmo uma colher de óleo de azeite de oliva. E a oleação também é muito benéfica também para esses quadros de ansiedade. Então, todas essas ferramentas, elas vão ter um impacto na tua saúde, acredito eu, que se forem feitas com frequência, né? Porque o que Uhum. impacta a tua saúde é que tu faz rotineiramente, né? Não de Exato. vez em quando, assim, pro dia a dia, né? É claro que essas questões de vez em quando, um retiro, alguma experiência, né, pontual, elas vão ter um grande impacto, né? Mas eu digo para manter-se nesse dia a dia observando, né, com esse discernimento e tudo mais, é bem importante você ter constância, né? E a Mood Comunicação perguntou ali se teria algum horário ideal, assim, para meditar, né? Eu vou dar a minha opinião, depois quero que você dê a tua, né? Eu não Tá sou, bom. não sou uma entendedora de meditação, mas eu falo aos meus clientes assim: o horário ideal é aquele que você conseguir meditar. Exato, é isso aí. Porque né, você tá ali numa rotina, sei lá, acorda, leva o filho pra escola, vai trabalhar, volta. Cara, qual é o horário que tu consegue, né? O que que tu me Exato. diz sobre esse horário ideal, né, para fazer uma prática assim, seja ela de respiração, de meditação, né? Então, esse é o primeiro contexto, a vida da pessoa, né? A vida da pessoa e a disponibilidade que ela tem, porque cada pessoa tem um contexto diferente, uma rotina diferente e vai tentar encontrar um espaço no dia para poder sentar e se acalmar um pouquinho. Isso Uhum. no nível pessoal. Agora, num nível mais universal ou astral, digamos assim, ou seja, existe o movimento da Terra, existe os ciclos naturais. Então, você vai Hum, observar os ciclos naturais e vai começar a pensar o seguinte: bom, na parte da manhã é quando o mundo, né, do lado de cá, onde você está, por exemplo, descansou. Então, aquela massa de tensão psicológica, emocional, dá uma acalmada. Então, os horários a partir das 5 da manhã para frente, que pegam o nascer do sol, que pega entre 5 e 8 da manhã, para a meditação é melhor para você. Até porque ao teu legal. redor vai imperar um silêncio maior. Ao teu redor, principalmente de manhã, vai haver um frescor do próprio oxigênio maior. Olha, Então, é um tanto mais agradável e mais propício para a meditação nesse nível, se você puder se encaixar nesse horário. Se você legal. não puder, tudo certo também, você vai se encaixar em algum momento, né? Antes Então feito você vai que ver perfeito. isso, é. Então você vai ver nos mosteiros de meditação e tal, quando a gente vai fazer Vipassana, por exemplo, a gente começa às 4:30 da manhã a meditar. A Olha primeira só. meditação do dia é 2 horas, então das 4:30 às 6:30. Pega Uhum. justamente esse período do dia acordando, o planeta acordando. Você começa a escutar os animais soltando seus sons, fazendo as suas, né, começando o seu dia. Você é muito incrível isso. Você se sente participativo naquilo também. Então você meio que entra no teu fluxo, você entra num ritmo de vida mais sincrônico contigo mesmo, sabe? Isso vai ajudar bastante. Agora, se não pode nesse horário, cara, não dá, tô pegando busão essa hora, indo pro trabalho, sei lá o quê. Em algum momento do teu dia tu tem um espaço. Encaixa ali 5 minutinhos de respiração consciente, que já vai te ajudar a Uhum. abaixar aí as tensões e tudo mais, te ajudar nessa Legal. regulação. Muito bom. E eu também costumo recomendar, pessoal, alguns óleos essenciais, assim, difusor, né? Óleo de lavanda, de cedro, assim, são muito bons, né?
Então, eles dão um apoio também, né? Os chás também entram ali como apaziguadores, né? Então, um dia que você se sentir muito ansioso, ao invés de você se entupir de café, você toma um chá mais calmante, mulungu, camomila, erva doce, melissa, né? Então, um pouco mais de chás, né? Esse controle dos alimentos estimulantes também, excesso, pimenta, alimentos picantes também não vão ser tão benéficos, né, para essas situações. O Ayurveda também recomenda, além da oleação, os alimentos naturalmente doces, né? Então, para essas situações. E não é o doce que eu adiciono açúcar, uma sobremesa ou industrializada, é o doce naturalmente, né? Então, acredito que muitas pessoas não saibam, o arroz é um alimento doce naturalmente, a batata, o milho, a Olha só. cenoura, né? O único alimento salgado naturalmente é a alga marinha. Então, o resto tudo ou é doce, ou é amargo, ou é astringente. A gente que adiciona, né, o sal em tudo e torna tudo salgado, mas o arroz, o milho, a cenoura, né, são alimentos, por exemplo, doces naturalmente, né? O próprio chocolate que o pessoal usa, eu tenho muito relato de cliente assim que, né, ai, vou pro chocolate, vou pro doce. Então, o chocolate acima de 70% ele é benéfico, né? Então, ele é um excelente Uhum. remediador, né? Também, se ele for amargo, porque ele tem os benefícios aí do cacau em si. Abaixo de 70, você já tem mais açúcar do que cacau, então já não é tão interessante, né? E a gente tem muitas coisas, né? Muitos alimentos, muitos apoios, muitas ferramentas, então, né, que podem estar nos ajudando a entender essas emoções, né? Não desequilibrar, não causar, né, todo esse quadro de desequilíbrios. Mas acho que o primeiro passo, então, é começar a se observar, tentar entender, né? Observar esses sintomas, o que isso está desencadeando. Se tiver muito frequente, quem sabe se retirar-se, né? Até vou pedir para você, antes da gente encerrar, né? Que você já está para ter um retiro aí na Páscoa, então às vezes é uma Tem, oportunidade, né? tem. Pessoas estarem se retirando um pouquinho e se observando, né? Eu acho que muita coisa mudou nesse tempo de pandemia, né? Muitas pessoas estão fazendo grandes mudanças em suas vidas. Isso também pode gerar, né, uns quadros de ansiedade, a questão Exato. profissional, familiar, pessoal, relação, tudo, né? E a gente muitas vezes acaba indo para a comida com essas crises de compulsão alimentar e vai para o açúcar, e aí o açúcar ele causa uma sensação de prazer momentâneo e daqui a pouco você cai, né? Aquele efeito rebote, ele te pede açúcar de novo e tu fica nesse ciclo vicioso, né? Também do Uhum. doce, industrializado. São fugas, né? E tu tá fugindo do problema, daqui a pouco ele tá ali de novo, e daí tu vai buscar outra coisa para te aliviar essa sensação e apaziguar, né, esse sentimento, e não é por aí o caminho, né? Então, ferramentas estão cheias, né? Então, né? A Exato. gente precisa só entender o que se encaixa melhor no nosso dia a dia, ou se apoiar em várias, né, Fernando, para a gente conseguir aos pouquinhos, né? Sem pressa, sem imediatismo, né? E melhorando tudo isso. E eu acho que é isso, assim. Você quer falar um pouquinho do retiro que vai ter na Sim, Páscoa? E aí a legal. gente une, né, todas essas É, ferramentas, né, da meditação, da respiração, da alimentação, da fitoterapia, do Ayurveda, da oleação. E é aos um pouquinhos, universo né, no dia grande, a né? dia, vai equilibrando, vai observando, vai entendendo e vai harmonizando. Não é que você nunca mais vai ter né, uma situação de ansiedade, né? Como tu disse, tem o lado positivo de algumas situações, então é isso. Um grande parte do meu treinamento hoje, assim, quando eu vou ajudar as pessoas, eu trago justamente essas pequenas frases e talvez vai ajudar todo mundo aqui. É natural. Entenda que é natural. Então, se é natural, se está em você, você tem capacidade para lidar com isso. Então, eu falo para as pessoas: chorar é natural, sentir é natural, se expressar é natural. Então, se aproprie disso. Use isso, se permita isso, não reprima mais, não se esconda mais, não finja que não está acontecendo nada. É natural, então entre em contato com a tua natureza, entre em contato com aquilo que é teu, se apropria disso, que vai ser muito mais benéfico do que você tentar fugir, utilizando todos esses amortecedores que você citou, né? A gente tem esse fenômeno, eu tenho medo de me olhar, mas quando tu olha, esse medo ele tende a desaparecer aos poucos, porque você vai desvendando a si mesmo.
Desde de 2011, como eu te falei, esses 11 anos para cá, eu fui buscando formas de me conhecer, de me curar, de me equilibrar, e naturalmente isso me levou a facilitar o processo para outras pessoas. Elas passaram a me procurar e me perguntar, cara, o que que tu fez? Porque eu te conheci antes daquela virada, né? Eu sei como tu era, eu sei como que acontecia a tua vida. Pô, hoje eu vejo tu vivendo de outra forma, etc e tal. Então eu comecei a atender esses chamados e isso começou a se tornar uma nova forma de eu trabalhar, de minha profissão mesmo. Tanto que eu saí da área de ilustração e fui para a área de desenvolvimento humano e espiritual, né? Então fui me apropriando daquilo, fui me integrando naquilo e hoje eu facilito de várias formas esse processo de acompanhamento de desenvolvimento humano e espiritual. Os retiros é uma dessas formas. Os retiros é um convite para a pessoa, de fato, se retirar do seu contexto de vida e se dar um tempo para autoconhecimento. O próximo retiro que nós vamos ter é o de Páscoa, que começa na quinta-feira, né? Pega o feriado de Páscoa ali na quinta. Então é quinta, sexta, sábado e domingo. E o foco desse retiro é meditação. Então nós Olha vamos que lá legal. para aprender a meditar, né? Nós vamos lá para compreender o mecanismo da mente, como a minha mente funciona. O que que é um pensamento? Como que se dispara um gatilho de reação? Como que eu posso equilibrar isso? Que técnica de meditação pode ser melhor para mim? É com mantras? É com respiração? É com visualização? Que tipo de meditação pode se adaptar? Porque meditação existem muitas, né? E cada pessoa vai ter uma sintonização com alguma meditação que vai trazer benefício para ela. Então a gente Sim. tem que saber disso, não é? Meditação não é só meditação, existe um monte de tipos de meditação e você precisa conhecer qual é a mais benéfica para você. E você só vai Uhum. conhecer qual é a mais benéfica quando você praticar ela por um tempo. Não é fazendo uma vez, é fazer um tempo. Fica um tempo com ela e você vai perceber. Então esse retiro que acontece em Campo Alegre, aqui perto de Araguá do Sul, pertinho de Corupá também, São Bento, região de Joinville, mas também hoje tem vindo gente do Brasil para cá. No último retiro teve gente da Bahia, São Paulo, teve gente de Lages, teve gente de Chapecó. Então o pessoal se dedicando mesmo a viajar, sabe? Para criar É, esse espaço na vida delas para poder meditar um pouquinho. Então, dentro desse retiro, a gente vai estar dedicando meditação, períodos de silêncio, porque é muito olha, importante para diminuir, né, o barulho mental, atividade mental. mindfulness, caminhada, Legal. mindfulness, alimentação, mindfulness. Então, a gente vai estar todo nessa imersão para se sentir, para estar contigo, né? Então, se alguém Legal. tiver interesse, pode entrar em contato aí no meu Instagram, a gente vai estar divulgando aqui os próximos movimentos do retiro. É um convite incrível, nunca esqueço, meu primeiro retiro foi maravilhoso, até fez o que eu, né, mudasse de curso na minha vida mesmo e É. chegasse até aqui nessa live contigo hoje. Que Ai, alegria, irmão, alegria. que E se legal. deixasse, a Valeu gente ia também. embora, né? É, nossa, a gente segue, né? Sim, E é isso, eu também super indico aí o trabalho do Nando, né? Esse servir gratidão, dele, irmão, já gratidão. me ajudaram muito, né? Quando eu realmente eu dei uma virada de chave aí na minha vida, né? Você e a Danusa foram grandes amigos, né? Grandes guias aí que me ajudaram a Tu fazer essa começou no passagem. Renascimento, né? Hã? Tu É, começou no respiração do Renascimento, né? renascimento. E na época eu fazia uso de remédios também, remédio para dormir, Uhum. remédio para ansiedade. E eu lembro que eu mal conseguia ficar acordada na sessão, né? Porque então eu já tomei, gente, já tomei tudo quanto é remédio que vocês imaginam na vida, eu já tomei. Remédio faixa controlada, faixa preta, para dormir, para ansiedade, para cortar os impulsos, né? E ó, a Rafa ali, Rafa já Aí, ó. foi minha cliente também, Ó, fez Ilumina já, só maravilhoso. da gente ver aqui, ó. O Marlon já fez Ilumina e o É, Oxigenar, a Ana fez recentemente Ilumina, a Mônica fez o Oxigenar e a Rafa fez o Ilumina também. Que legal. querida, a Rafa tá aí desde o começo da live. Legal, Rafa, gratidão pela presença. E é Gratidão. isso, né? Então você vai se conhecendo e largando mão, né? Não só dessa dependência, como você disse, né? Da medicação, que não precisa ser usada pela vida inteira, muitas vezes. E se conhecer, se alinhar, né? Teu coração, pensamento, né? A gente ali dentro da Ai, preciso cultura Runic demais. chama, né? Esse alinhamento, pensamento, coração, com a nossa Xinã, né? Então Sim. é isso. E tem um grande amigo nosso que sempre fala, né, que o objetivo disso tudo é voltar à tua essência, retornar, né?
Então, quanto mais você vai caminhando, se conhecendo dentro do caminho que você se identifica mais, você vai retornando para a tua essência e você vai acoplando, né? Corpo e alma. E até, ô, Tubes, vou até precisar de um cafezinho. Essa questão assim de você retornando, né, para tua essência, assim, você vai se harmonizando, né, o corpo com a alma, você vai ficando mais em paz, você vai caminhando mais alinhado, né? É muito interessante essa questão que você falou ali, né, do retiro espiritual. Então, assim, é um pilar, né, gente, de saúde que está muito esquecido, assim, eu Exato, vejo. As pessoas que exato, chegam até exato. mim, eu pergunto como é que anda a sua nutrição espiritual, né? Isso também é importante, não é só a Uhum, matéria. uhum. Tem que se encontrar dentro disso, se nutrir disso também, porque nós não somos só um corpo físico, né? Então, Exato. como que anda, né? Uma pergunta que eu quero deixar, como é que anda também essa nutrição espiritual? Porque se você não nutrir teu espírito, você também vai faltar alguma coisa, né? Não vai estar equilibrado. E às vezes também esses quadros de ansiedade pode estar vindo, né? De alguma falta de alguma nutrição que não necessariamente é física, né? Do alimento sólido, e sim do alimento sutil, do alimento energético, do alimento para a alma. Então, resgatar hobbies, atividades de prazer e lazer. Qual foi a última vez que Vai você pra resgatou? natureza. Resgatou Pé um na hobby, cachoeira, né? pé na montanha. Porque aí a gente acaba indo para comida, para bebida alcoólica, para os relacionamentos, para séries que são distrações, não são hobbies. Então, assim, não que não seja ruim, né? Não seja bom ver um filminho de vez em quando, mas isso é uma distração. Isso não é um Exato. hobby. Então, outra coisa legal é resgatar essas atividades de prazer e lazer para não deixar na comida e na bebida o peso de ser tudo isso, né? E aí você também consegue nesses momentos de hobbies e atividades manuais também consegue ter uma meditação, né? Cuidar de uma horta, você consegue esvaziar a tua mente, às vezes se dar conta de algumas coisas, né? Então, ferramentas estão cheias, né? Agora cabe a Sim, pessoa decidir por onde começar exato. e, e é isso, né? Queria agradecer aqui, então, a todas as pessoas que tiveram aqui hoje com Gratidão a também, gente, Aline. né? Gratidão ao Nando aí, Fernando, né? Luiz Ferran, Junto. sobre Tudo essas aí. ferramentas incríveis. Então, para quem sentir esse chamado do retiro, também super indico. E gostei, adorei nossa troca. Nossa, E, maravilhoso. Muito bom. e lembrando que a live então vai ficar salva aqui no meu feed. Tem como salvar no teu também, eu não sei. Eu vou ver agora como é que vai ser, porque a gente fez post É, compartilhado, né? Vou ver como é que o pode Instagram ser que entende salve isso. também. É. Legal. Mas também tá salvo no meu. Vai ser salvo no meu canal do YouTube, que eu abri um canal novo. Agora Legal. ele chama Como é que é o Seja Sua nome? Medicina. Seja Sua Medicina. Então, Maravilhas. tem o link ali na minha bio desse canal no YouTube. Então, toda quinta-feira às 19 horas a gente também sobe um vídeo sobre um tema específico. Que dia? E toda quinta-feira às 19 tem um vídeo Iu! no YouTube. E às segundas-feiras, então, toda segunda-feira, às 7h38, eu estou aqui, então, com essa massala do dia, trazendo algum Maravilha. conhecimento, alguma troca para vocês. Gratidão, Nando. Gratidão. Última dica, ó. Para Ah, uma de café, muita água. isso aí, gente. Equilibrando Muita sempre. água. A água também é muito importante, né? Maravilha, Aline. Obrigado, irmã, mais Beijo. uma vez, tá? Até uma Boa semana próxima. para todos. Até mais. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.